Você conhece os pressupostos do cumprimento de sentença? E você sabe quais são os atributos da obrigação no cumprimento de sentença? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os pressupostos do cumprimento de sentença e os atributos da obrigação a ser executada no cumprimento de sentença. Os pressupostos para o cumprimento de sentença são os mesmos pressupostos relativos à execução de título extrajudicial, que são dois. Um dos pressupostos é a existência de um título executivo, e no caso do cumprimento de sentença, esse título executivo, nós vamos estudar mais à frente, será uma sentença, será um ato emanado do Poder Judiciário, do Estado juiz. O segundo pressuposto é o inadimplemento, consistente na ausência de cumprimento espontâneo daquela obrigação que, no caso do cumprimento de sentença, decorre de um ato do Estado. Importante a gente observar que esse pressuposto de inadimplemento, ele vai ter uma ressalva. São naquelas condições em que a obrigação para ser cumprida depende de algum termo, ou seja, de um prazo estipulado ou de alguma condição. Nesses dois casos, é preciso que ocorra o termo, ou seja, ocorra o decurso do prazo, ou, no caso de condição, que a condição seja cumprida para que exista ou não o inadimplemento. Se a condição for cumprida, e não for cumprida a obrigação, o inadimplemento vai se materializar. Portanto, o título executivo e o inadimplemento são os pressupostos para a existência e o desenvolvimento do cumprimento de sentença. Disse que o título executivo é um pressuposto formal, enquanto o inadimplemento ele é um pressuposto subjetivo. Por quê? Porque o título executivo ele é um documento e, portanto, ele tem um regramento, tem uma forma específica. Enquanto o inadimplemento ele vai depender de um ato de vontade de quem tem que cumprir a obrigação, que seria a vontade de inadimplir, a vontade de descumprir a obrigação. Por isso que seria um requisito de índole subjetiva. Logo, se o título executivo e o inadimplemento são pressupostos para o cumprimento de sentença, faltando um, ou faltando outro, ou faltando os dois, não é possível existir o cumprimento de sentença. E, portanto, o cumprimento de sentença deve ser extinto ou na ausência do título executivo judicial ou na ausência de inadimplemento. O inadimplemento, ele significa que o devedor não cumpriu a obrigação na forma e no tempo estabelecidos. E com isso, surge para ele um ônus. O ônus é a incidência de multa e também a incidência de juros e atualização monetária pela ausência de cumprimento da obrigação na forma e no prazo ou no prazo que foi estipulado no título executivo judicial. Para mais informações sobre inadimplemento, eu sugiro você olhar essa minha pílula jurídica, que eu falo sobre inadimplemento. Lá, essa pílula trata do título executivo extrajudicial, mas também se aplica aqui no nosso estudo sobre cumprimento de sentença. Quanto aos atributos da obrigação a ser executada, a obrigação executada ela deve ser certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um desses três atributos impede o cumprimento da obrigação. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esses atributos se referem à obrigação e não ao título em si. O título ele vai conter a obrigação a ser adimplida, mas a obrigação em si ela deve ser certa, líquida e exigível. Obrigação certa é aquela que é claramente indicada, é aquela que não se tem dúvida sobre aquilo que deve ser feito.
Por exemplo, uma obrigação de fazer no sentido de construir algo, construir um muro, construir uma cerca. Isso é uma obrigação certa. Ela difere das obrigações incertas, que são aquelas que podem ser aleatórias ou podem depender ou da especificação do credor ou especificação do devedor. Isso são obrigações incertas. Então, um atributo da obrigação executável, e que nós estamos falando de cumprimento de sentença, mas esse atributo também está presente lá nos títulos executivos extrajudiciais, esse atributo da certeza se refere a qual obrigação, qual o teor da obrigação. É uma obrigação de pagar algo, de construir algo, de fazer ou não fazer? Esse é o teor da certeza, então, da obrigação certa. O segundo atributo é a liquidez. Diz-se da liquidez aquela obrigação que tem o quantum de beato, ou seja, o valor que deve ser pago. A liquidez está relacionada à medição. Igual o líquido, quando você joga o líquido na jarra até dar 1 litro, né? Então, 1 litro a liquidez está relativa à quantidade específica daquilo que está inserido na obrigação certa. Obrigação certa é entregar algo. Liquidez. Qual a quantidade desse algo? Qual o quantum de beato? Qual o valor devido? Então, é possível ter cumprimento de sentença com obrigação ilíquida? E aí, nesse caso, a gente vai ver que não. Porque se a sentença... É possível uma sentença ilíquida? Sim. Aquela sentença em que ainda vai ser apurado o valor devido. É no caso, por exemplo, de obrigações em que não é possível dimensionar ainda, no julgamento do mérito, o teor da reparação. Por exemplo, uma reparação de dano estético que precisa passar por uma liquidação. Aí vai ser feita a perícia e dizer quanto que é o valor devido desse dano estético. Então, é possível obrigação ilíquida. E como eu falei agora, como é que ela vai se tornar? É possível uma sentença ilíquida como uma obrigação ilíquida, mas essa sentença ainda não é executável. Então, não é possível o cumprimento de sentença de uma sentença ilíquida, porque ela precisa passar pelo procedimento de liquidação de sentença. Na liquidação de sentença, o que vai acontecer? Vai se pegar aquele valor, aquela situação, aquela obrigação, e vai se apurar o valor dessa obrigação, tornando líquida. Após a liquidação de sentença, é possível, então, se fazer a cobrança do valor devido, porque agora aquele valor que era ilíquido passou a ser líquido. Então, a certeza, a liquidez é o outro atributo, a gente acabou de falar sobre ele. Se você quiser saber mais sobre liquidação de sentença, eu preparei uma pílula jurídica também que eu falo sobre liquidação de sentença. Dá um clique no card acima e você vai encontrar essa pílula jurídica. Mas vamos ao terceiro atributo. O terceiro atributo é a exigibilidade, ou seja, a obrigação deve ser exigível. Quando que a obrigação é exigível? Quando surge o inadimplemento, que a gente acabou de falar sobre ele. Ela só vai ser exigível a partir do momento que a parte deixa de cumprir. Se a parte cumpre voluntariamente, não há necessidade de se buscar a execução dessa obrigação. Ou então, se essa obrigação estava sujeita a um termo, por exemplo, a sentença diz que tem que fazer em 30 dias. Então, se tem 30 dias de prazo, eu não posso exigir antes desse prazo, porque aí eu estou diante de uma obrigação que pode até ser certa, fazer algo, ser líquida, está bem descrito o que deve ser feito, mas que não é exigível. Por quê? Existe o prazo de 30 dias que ainda não foi alcançado, não foi expirado. Então, para que se possa cobrar uma obrigação no cumprimento de sentença, essa obrigação tem que estar sujeita a esses 3 atributos. O atributo da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Obrigação certa, líquida e exigível. Esse era o conteúdo que tínhamos para esse nosso estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema para a nossa pílula jurídica, deixe também nos comentários que nós vamos preparar. Essa pílula que vocês estão assistindo sobre cumprimento de sentença, essa série, é fruto exatamente de sugestões de vocês
que sugeriram que a gente trabalhasse o tema cumprimento de sentença. E eu peço que você curta por mente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.